Colega, esta é a quarta e última aula do curso de Documentação Imobiliária. Este curso não poderia terminar sem que fossem abordados os contratos de compra-venda, de locação, de administração do imóvel e de locação para a temporada. Também serão abordadas as transferências de propriedade por doação e por uso capião. Ao final desta aula, você terá completado a imersão nos conhecimentos de toda a documentação envolvida na concretização de uma transação de imóvel. Tenha uma boa aula. Lembro que este curso é uma realização da equipe técnica do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFES. Para a concretização do negócio imobiliário com sucesso, é necessário compreender e evitar os riscos inerentes à fraude ao credor e fraude à execução. A fraude contra credor é prevista do artigo 158 ao 165 do Código Civil. Artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos dos seus direitos. Parágrafo 1º. Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente. Parágrafo 2º. Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. Até aqui, a lei não está abordando os contratos de compra e venda, uma vez que esse artigo se refere à transmissão gratuita de bens. Contudo, o destaque está no artigo seguinte. Artigo 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Já o artigo 161 explica que a ação, nos casos dos artigos 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé. Imaginemos uma pessoa que tem uma dívida e, apesar dela, coloca seu imóvel à venda. Uma segunda pessoa adquire esse imóvel de boa-fé, supondo que a dívida não tenha sido honrada e seja necessário o bloqueio dos bens desse devedor. À época da dívida, o imóvel era de propriedade do devedor e, portanto, poderá ser tomado judicialmente para a quitação da dívida. O contrato da venda do imóvel se tornará anulado e o adquirente, portanto, perderá a propriedade desse bem. Daí a importância das certidões. Se o corretor de imóveis não apresentou as certidões, impedindo o adquirente de conhecer esse risco, então poderá ter problemas sérios. Situação mais delicada ainda seria a fraude contra a execução, prevista no artigo 674 do Código de Processo Civil. Enquanto a fraude contra credor é estabelecida no Código Civil, a fraude contra execução está prevista no Código de Processo Civil. Artigo 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com um ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Parágrafo 1º. Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Parágrafo 2º. Considera-se terceiro para ajuizamento dos embargos o cônjuge ou companheiro quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação, ressalvado o disposto no artigo 843. O adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte.
o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. A situação é relativamente a mesma. A principal diferença entre a fraude contra credor e a fraude contra execução está relacionada ao momento de sua ocorrência. A fraude contra credor ocorre se a dívida já existia, mas antes de existir alguma demanda judicial. Já a fraude contra execução ocorre se a demanda judicial já existe. Para o ato expropriatório com o intuito de satisfazer determinada obrigação em um processo de execução judicial, pode ser realizada a penhora de um bem, inclusive de imóvel. Segundo o artigo 831 do CPC, o Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Contudo, existem casos em que os bens são impenhoráveis, conforme lista o artigo 833 do CPC. Dentre essa lista, vale destacar, enquanto bens impenhoráveis, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, e os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. Em adição à lista de bens impenhoráveis elencados no artigo do CPC, a Lei 8.009 de 90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Artigo 1º. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Artigo 5º. Para os efeitos de impenhorabilidade de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Artigo 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, pelo credor da pensão alimentícia, para a cobrança de impostos em função do imóvel familiar, para a execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia, por ter sido adquirido com produto de crime ou para a execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação e para a cobrança de crédito constituído pela Procuradoria-Geral Federal em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial recebido indevidamente por dolo, fraude ou coação, inclusive por terceiro que sabia ou deveria saber da origem ilícita dos recursos. A penhora segue uma ordem definida pelo artigo 835 do CPC. Primeiramente, penhora-se dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Caso não seja suficiente para satisfazer o pagamento em execução, penhora-se os títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, e, na sequência, os títulos e valores mobiliários com cotação em mercado e os veículos de via terrestre. Se ainda assim o montante não satisfaça o pagamento necessário, então penhora-se os bens imóveis. Apesar de existir uma ordem sequencial, segundo o parágrafo 1º desse artigo, apenas é prioritária a penhora em dinheiro, e o juiz pode, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Como já vimos, o proprietário de um bem, segundo o artigo 1228 do Código Civil, tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa.
Portanto, tem o direito de dispor de transferir essa propriedade para outra pessoa, seja de forma onerosa, num processo de compra e venda ou de forma gratuita, através de uma doação. O Código Civil determina o que se entende por doação em seu artigo 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Para efetivar a doação de um imóvel, deve-se lavrar uma escritura pública de doação, feita e assinada em cartório de notas. Ainda que a doação seja feita por liberalidade e de forma gratuita, pode-se estipular um ônus ou encargo ou condição, como, por exemplo, o compromisso de se construir uma creche no terreno doado ou outra condição qualquer. Todas as documentações do imóvel, do doador e do donatário se fazem necessárias, tal qual no processo de compra e venda são necessárias as documentações do imóvel, do vendedor e do comprador, assim como os impostos deverão ser pagos. A escritura pública é obrigatória para a transferência de bens imóveis de valor superior a 30 salários mínimos. Depois de lavrada a escritura de doação do imóvel, ela deve ser registrada no cartório de registro de imóveis. Somente depois do registro na matrícula desse imóvel é que a propriedade fica de fato transferida à pessoa do donatário. Também é possível realizar uma doação com reserva de usufruto. Nesse caso, transmite-se somente a nua propriedade para o donatário, sendo que o usufruto fica reservado ao doador. Isso significa que o doador tem o direito de permanecer no uso e no gozo do imóvel pelo prazo estipulado, que pode, inclusive, ser vitalício. A doação com reserva de usufruto é muito utilizada para transferir o imóvel aos filhos, tornando desnecessário, no futuro, esse imóvel figurar no inventário. O Código Civil aborda o usufruto do artigo 1390 ao 1411. Vale destacar alguns deles. O usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, constituir-se-á mediante registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1402. O usufrutuário não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício regular do usufruto. Artigo 1403. Incumbem ao usufrutuário as despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os recebeu, as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. Artigo 1410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no cartório de registro de imóveis, pela renúncia ou morte do usufrutuário, pelo termo de sua duração, pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer, pela cessação do motivo de que se origina, pela destruição da coisa, pela consolidação, por culpa do usufrutuário quando aliena, deteriora ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, e pelo não uso ou não fruição da coisa em que o usufruto recai. Uso capião é outra modalidade de transferência de propriedade, sendo uma das mais polêmicas, a qual os corretores de imóveis devem ter bom conhecimento para poder praticá-la. Esse termo, uso capião, originalmente um substantivo feminino, denota a posse pelo uso. Contudo, tem se adotado também enquanto substantivo masculino, como sendo o direito de domínio. Uso capião de imóveis estabelece-se pelo Código Civil, principalmente pelos artigos 1238 ao 1244. Também é abordado pelo artigo 183 e 191 da Constituição Federal. Os pré-requisitos básicos para a aquisição do direito por uso capião são a posse do imóvel por um determinado lapso de tempo e que essa posse seja contínua e ininterrupta. Existem 3 modalidades de uso capião de bens imóveis previstas na legislação: uso capião ordinária,
uso capião extraordinária e uso capião especial. A modalidade de uso capião ordinária se fundamenta pela prescrição aquisitiva, conforme o artigo 1242 do Código Civil, tendo duas possibilidades de requisitos. Na primeira possibilidade, exige-se que haja posse prolongada pelo tempo de 10 anos contínuos, com justo título e boa-fé. O chamado justo título é um estado de aparência que permite concluir estar o sujeito gozando da posse de determinado bem de boa-fé. Em outras palavras, é alguma forma de comprovar que existe o fato. A segunda possibilidade de requisitos é de que igualmente haja posse prolongada pelo tempo, contudo, sendo de apenas 5 anos. Neste caso, deverá ter havido aquisição onerosa do imóvel com base em registro regular que fora posteriormente cancelado. Além disso, é necessário comprovar que esse possuidor que pretende se valer de uso capião tenha constituído sua moradia ou ainda ter realizado obras ou serviços produtivos. A modalidade extraordinária também se divide em duas possibilidades. Uma delas se fundamentando no decurso de tempo que causa a prescrição aquisitiva e a outra se fundamentando pela prescrição diminuída por ter o possuidor dado destinação que atende à função social. Na primeira possibilidade de prescrição aquisitiva, tem-se como requisito apenas a posse prolongada pelo tempo de 15 anos contínuos, conforme estabelece o artigo 1238 do Código Civil. Já na segunda possibilidade, a de prescrição diminuída, os requisitos são a posse prolongada pelo tempo de 10 anos contínuos e ter o possuidor constituído sua moradia ou ter realizado obras ou serviços produtivos. Na modalidade especial, tem-se 3 possibilidades, sendo uma para o imóvel rural, outra para o imóvel urbano individual e uma terceira para imóvel urbano coletivo. No caso de imóvel rural, na modalidade especial de uso capião, tem-se como requisitos a posse prolongada pelo tempo de 5 anos contínuos de imóvel com área máxima de 50 hectares em zona rural, ter tornado a propriedade produtiva, ter constituído moradia e não ser possuidor ou proprietário de outro imóvel, seja urbano ou rural. Esse caso está estabelecido no artigo 191 da Constituição Federal, pela Lei nº 6.969, de 10 de dezembro de 81, e pelo artigo 1239 do Código Civil. No caso de imóvel urbano individual, os requisitos são a posse prolongada pelo tempo de 5 anos contínuos de imóvel em área urbana com no máximo 250 metros quadrados. Também deve ter sido constituída moradia própria ou da família, não ser possuidor ou proprietário de outro imóvel, seja urbano ou rural, além de não ter tido esse tipo de benefício de uso capião anteriormente. Este caso está estabelecido no artigo 183 da Constituição Federal, na Lei 10.257 de 2001 e no artigo 1240 do Código Civil. Por fim, no caso de imóvel urbano coletivo, os requisitos são a posse prolongada pelo tempo de 5 anos contínuos de imóvel em área urbana com mais de 250 metros quadrados, destinada à moradia da população posseira, que estes sejam de baixa renda e que não sejam possuidores ou proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Também é requisito que seja impossível destacar cada terreno de forma individual. Na verdade, existe mais uma modalidade de uso capião, incluída em 2011 no artigo 1240-A do Código Civil. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade dividida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
Nessa última modalidade, a propriedade está no nome de duas pessoas, as quais eram um casal. Tendo o casal se separado e uma delas deixado o lar, a outra poderá, após 2 anos, pleitear em juízo a integralidade da propriedade, desde que não seja proprietário de outro imóvel. Já abordamos os principais assuntos mais corriqueiros e fundamentais ao entendimento dos corretores de imóveis. É claro que o assunto demanda mais estudos, uma vez que o conhecimento sobre documentos e certidões é dinâmico. Vale a pena finalizar com algumas informações adicionais sobre os principais termos no assunto da documentação imobiliária. Vejamos os termos mais usados e seus significados. Escritura de compra e venda, também chamada de escritura definitiva, feita quando o comprador paga o preço total, sendo emitida na posse definitiva do imóvel. Escritura de compra e venda com o pacto adjeto de hipoteca, quando o comprador paga o total do preço, porém, através de empréstimo, ficando o imóvel hipotecado ao credor ou à instituição que cedeu o empréstimo como garantia de pagamento. Escritura de promessa de compra e venda. É lavrada quando o comprador paga a prazo pelo imóvel. Escritura de promessa de cessão. No caso do vendedor possuir uma promessa de compra e venda e prometer ceder o saldo da dívida que tem com o dono anterior. Escritura de cessão. Quando o vendedor possuir uma promessa de compra e venda e nada mais deve. Então, cede os seus direitos definitivamente ao novo comprador. Escritura de doação, quando o imóvel foi havido gratuitamente. Exemplo, o pai doa para o filho. Neste caso, o pai guarda para si o direito de usufruto, ficando então o imóvel gravado através de cláusula inserida na escritura. Pode doar também sem manter o usufruto. Escritura de doação em pagamento. Quando a pessoa tem uma dívida e não tendo como pagar, dá o imóvel em pagamento da dívida, claro que com a concordância do credor. Escritura de permuta, quando se troca o imóvel por outro, mesmo de diferentes valores. Carta de arrematação. O comprador compra um imóvel através de leilão judicial e, pelo arremate em leilão, recebe essa carta. Carta de adjudicação, quando os herdeiros renunciam a seus direitos de herança em favor de um deles, ou no caso de divórcio, quando um cônjuge renuncia a favor do outro. Aí então o juiz adjudica o imóvel. Formal de partilha, quando o imóvel é adquirido por inventário de herança ou por inventário de divórcio. Procuração em causa própria, quando o outorgado, procurador, pode formalizar uma venda sem qualquer anuência do outorgante, vendedor, inclusive sem prestação de contas. Está sujeito ao pagamento do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e sujeito à verbação do RGI, Registro Geral de Imóveis, respectivo. Uso capião. É a aquisição de imóvel via processo judicial em razão de posse por longo período. Testamento. Documento pelo qual o herdeiro se habilita no inventário a fim de transferir a propriedade para o seu nome. Rescisão. Documento lavrado para desfazer uma determinada transação. Reratificação. Para a necessidade de retificar erros ou omissão em uma escritura anterior. Convenção de condomínio. Para estabelecer normas, regras, deveres, direitos e obrigações de um condomínio. Escritura de mútuo ou hipoteca, quando o proprietário se confessa devedor e dá o imóvel em garantia da dívida. Alvará. Se o imóvel está em fase de inventário, é necessário pedir ao juiz da vara respectiva o alvará de autorização para efetivar a venda. É o caso também quando o imóvel está em nome de menor. Prosoluto.
O comprador compra o imóvel a prazo e dá o preço total como pago, ou seja, as promissórias ficam desvinculadas do imóvel sem a garantia do mesmo. Pró-solvendo. Compra do imóvel a prazo, cujo preço só é considerado pago após a liquidação da última promissória, ou seja, as promissórias ficam vinculadas ao imóvel como garantia da dívida. Vale a pena continuar os estudos sobre documentação imobiliária e se aprofundar naquilo que pretenda se especializar. Este é um campo farto de institutos legislativos e a sugestão é nunca parar de estudar. Mesmo porque as leis não são eternas, elas mudam e novas leis são criadas ao longo do tempo. Aquilo que ora era feito de uma forma poderá ser feito de forma diferente, conforme for estabelecido pelos novos regramentos que surgirão. Esperamos que neste curso tenha sido possível obter os fundamentos essenciais para o exercício das atividades na corretagem de imóveis. Parabéns por ter chegado até aqui! Sucesso e bons negócios!